7h32, recebendo aqui no estúdio para um bate-papo nesta manhã de quarta-feira, 30 de outubro, o pastor Ailton Miller, ele que é pároco aqui da paróquia Santíssima Trindade de Medianeira, da Igreja Luterana, falando um pouco sobre a reforma protestante. A gente sabe que o dia 31 marca a história, é um momento de comemoração, um momento de lembrança também, e claro, falando um pouco das atividades da igreja aqui em Medianeira e toda a região. Tem algumas cidades que abrangem também aí o trabalho do pastor Ailton. Pastor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui nessa manhã, bom dia. Muito bom dia, John, muito bom dia, ouvintes da Rádio Cultura, um grande prazer estar aqui com vocês neste dia tão bonito que Deus nos proporcionou. Muito bem. Pastor, fala um pouco pra gente, né, da igreja aqui em Medianeira, né, da paróquia que abrange aí também alguns municípios da região. Fala um pouco desse trabalho da Igreja Luterana e aí os seus pastoreados, dá para assim dizer, os fiéis aí que estão também nos acompanhando aqui no rádio, para quem não conhece também um pouco da história aqui em Medianeira da paróquia. Sim, a Igreja Luterana ela está presente aqui em Medianeira já há 60 anos e nós temos aí um atendimento que começou aqui por Medianeira, Serranópolis, depois atingiu também Matelândia, Vila Esmeralda, Itaipulândia, São Miguel, Portão do Coí. Então são bastante lugares aí onde famílias se estabeleceram e fizeram contato com a Igreja Luterana, e assim a igreja presta este atendimento aí para os membros e também para pessoas que visitam a igreja e procuram conhecer sobre a Igreja Luterana. Hoje dá para dizer assim, a igreja matriz da paróquia está localizada no bairro São Cristóvão, é isso? Isso, aqui no bairro São Cristóvão, pertinho ali do Colégio Olavo Bilac, nas costas do Colégio Olavo Bilac, né? Na rua Santa Catarina, ali fica a sede, né, da paróquia, Congregação Santíssima Trindade de Medianeira. Destaque que a gente fala São Cristóvão, mas está a 4 quadras da Avenida Brasília, né? Muito próximo, a gente fala bairro, mas é centro, dá para assim pontuar. É bem na divisa ali do bairro do centro com o bairro São Cristóvão. Muito bem. Pastor, falando um pouquinho da reforma luterana, a gente sabe que o dia 31 é um dia de muitos compromissos também, né? Dessa celebração por esse dia. Conta um pouquinho dessa história, o pessoal às vezes precisa lembrar dos fatos, né? É interessante. Isso. 31 de outubro de 1517, então nós estamos comemorando aí 507 anos, quando então Martinho Lutero, que era um frei católico, né, ele convidou a comunidade, especialmente acadêmica da época dele, porque ele também era professor de teologia em Wittenberg, para discutir, para conversar a respeito da venda de indulgências, que era o que acontecia naquela época, né? Então, essas 95 teses de Lutero, pregadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg, elas provocaram então o que é conhecido no mundo de hoje aí como reforma luterana, mas também muito conhecida como reforma protestante. A história prefere chamar esse nome, né? Reforma protestante. Essa reforma ocasionou na fundamentalização de uma nova doutrina. Como que é esse processo? Na verdade, o desejo de Lutero, como padre e professor de teologia na época, não era formar uma nova igreja, né? E também não formar uma nova doutrina. O ideal dele era apenas combater alguns erros que ele estava observando, e o principal desses erros era a venda de indulgências, que na verdade era um comércio que estava acontecendo na igreja da época, né? Uma venda de indulgências seria uma venda de um perdão. A pessoa comprava um documento, onde lá naquele documento estava escrito: você está perdoado, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. E quando alguns membros da paróquia dele começaram a comprar esses documentos também, já na Alemanha, então ele protestou, tentou reformar, né, aquele erro, mas aí, como a história nos ensina, né, ele acabou sendo destituído do seu cargo como pároco daquela igreja da época, e então depois ele fundamentou, junto com outros teólogos, documentos confessionais, onde
O governo da época, então, exigiu que, se fosse para ter uma outra igreja, que eles escrevessem, então, suas confissões. E se nós olharmos as confissões luteranas, elas estão baseadas na doutrina da Escritura Sagrada, né? Assim como também a Igreja Católica tem suas doutrinas baseadas na Escritura Sagrada, com alguns pontos diferentes, né? Uma ótica diferente, uma interpretação diferente, que nós chamamos de hermenêutica. Justamente. Inclusive, mas hoje dentro dessa, depois desse período histórico, desse contexto, há também o ecumenismo, né? Justamente entre a Igreja Católica, entre a Igreja Luterana, inclusive dentro disso, mostrando um caminho único, né? Nós sempre buscamos no ecumenismo mostrar que o único caminho para a salvação é Jesus Cristo, né? Mas quando temos atividades ecumênicas também, é claro, a gente procura como igreja, né, todas as igrejas, servir ao próximo, servir em amor, em boas obras, porque Deus nos ensina que quando servimos ao próximo, estamos servindo ao próprio Deus. E por que não somar esforços, né, para poder então trabalhar nesse sentido de um serviço comum entre as igrejas. Muito bem. Pastor, a gente se aproxima aí falando um pouco, saindo justamente desse contexto, mas antes de falar disso, amanhã tem a programação também, né, justamente de celebrações. Isso, a gente até agradece aí a oportunidade de poder fazer o convite aqui. Amanhã nós temos um encontro entre as duas igrejas luteranas daqui de Medianeira, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Acho que é bem conhecida de todos aquela igreja que fica ali em frente ao Colégio Mondrone. Ali o pastor Luiz Alvir é o meu colega, pastor também. Nós nos reunimos uma vez na igreja lá do Colégio Mondrone, né, lá em frente, e outro ano aqui na nossa igreja. Então, desta vez é aqui no bairro São Cristóvão, na rua Santa Catarina. Aí temos esse encontro entre as duas congregações, onde temos um momento de louvor. Pastor Luiz Alvir traz o grupo musical deles, uma banda muito bonita, e temos uma celebração festiva aí para comemorar 507 anos da Reforma Luterana. Por isso, aproveitamos e convidamos a todos. Amanhã, dia 31, às 19h30, na rua Santa Catarina, na Igreja Luterana, temos esse evento muito especial, culto especial de comemoração aos 507 anos da Reforma. O senhor também vai estar amanhã em várias outras celebrações, né? Claro que cabe a nós aqui em Medianeira, mas vai estar rodando a região, né? Sim, nós temos também na parte da manhã a comemoração do aniversário da Reforma lá em Itaipulândia, junto com a congregação lá de Santa Helena. Então também vamos ter um momento na parte da manhã comemorativa e muito especial. Muito bem. Pastor, agora sim mudando um pouco de assunto, mas também é pertinente, a gente sabe que o dia 2 de novembro, né, tá nas vésperas também aí, no sábado próximo, tem o contexto, né, de ser lembrado como dia de finados e tal, o pessoal faz visita ao cemitério, na sua grande maioria. Como é que funciona esse dia, como que é aí na fé luterana o dia 2 de novembro? Olha, é um dia que nós temos a oportunidade de meditar a respeito da vida, a respeito da morte, né? Nós sabemos que a morte, ela não escolhe idade, ela pode chamar uma criança, pode chamar um jovem, um ancião. É um dia em que a gente lembra daquele nosso amigo que faleceu, daquele nosso parente, aquele primo, aquele pai, a mãe, enfim, todas as pessoas que já faleceram são lembradas nesse dia especial. Mas nós, como igreja cristã, nós somos todos convidados a olhar para uma morte diferente. Porque a nossa morte, enfim, são todas iguais, é consequência do pecado, né? Mas existe uma morte diferente, que é a morte de Jesus Cristo. Ele morreu para pagar pelos nossos pecados. Então é uma oportunidade também nesse dia de meditarmos a respeito do sacrifício de Jesus por todos nós,
para trazer perdão, vida e salvação. Claro que é dia de lembrar dos nossos entes queridos, mas principalmente buscar na palavra de Deus o consolo de que Jesus ele morreu de uma forma diferente para trazer perdão a todo aquele que nele crê. E tendo este consolo, este perdão, nós podemos ter a esperança da ressurreição, porque assim como ele ressuscitou, a Bíblia nos promete que todos vamos ressuscitar na vinda de Jesus. Então é mais uma data muito especial para a Igreja Cristã em meditar na verdade central do Evangelho, perdão e vida eterna. Muito bem. Pastor, deixo aqui aberto o microfone também, as suas considerações. Nosso tempo às vezes não é aí o mais extenso, né? Mas é importante também lembrar que faça o convite, né? Diariamente temos um programa aqui na emissora que leva momentos de reflexão, não é? Isso, nós temos aí o programa 5 Minutos com Jesus, todas as manhãs, né? 11 horas, onde temos as leituras do calendário litúrgico, que nós chamamos de trienal. Todas elas são contempladas durante a semana. Quando você vai no culto ou vai na missa no domingo, você vai ouvir a leitura do Salmo, a leitura do Antigo Testamento, a leitura da Epístola e especialmente do Evangelho do dia. Então esse programa 5 Minutos com Jesus, ele contempla todas essas leituras durante a semana, para que quando você chegar lá na igreja no domingo, você já está familiarizado com as leituras bíblicas onde você vai ouvir o sermão. Então é muito importante acompanhar durante a semana esse programa onde você já vai conhecendo as leituras bíblicas do próximo domingo e vai chegar com o coração aquecido quando estiver na igreja, no culto, na missa, para poder então ouvir novamente aquele evangelho do domingo. Tá certo. Pastor, agradeço sua participação. Aí declaro a disponibilidade de vir cedo também, né? Conversar com o pessoal aqui no rádio e desejando que retorne quando necessário, as portas da casa sempre abertas. Muito obrigado, um bom dia a todos. Tá certo. Conversei com o pastor Ailton Miller, da Igreja Luterana, aqui a paróquia de Medianeira, a paróquia Santíssima Trindade de Medianeira, fazendo esse convite também amanhã às 19h30, celebração aí aqui no bairro São Cristóvão, né, aí próximo ao Olavo Bilac, às 19h30, a Igreja Luterana então celebra a reforma aí luterana, né? A reforma protestante, como a gente falou há pouco também, o pastor colocou a questão histórica, e fica esse convite também a quem quiser participar, conhecer também, aí nos finais de semana tem as celebrações também, procure se informar, a igreja está aberta para receber a todos.